Oi! Olá! Oi, Estão chegando pessoas aqui. Vamos esperar alguns minutinhos. Minha você, comadre, a Ana! Gleisânia, você está me Oi, ouvindo? tô te ouvindo. Eu acho que você não aceitou a minha entrada, porque eu não estou Não, aparecendo. você tá junto comigo ao vivo. Você está me vendo aí? Tô, ué! Ah, eu não estou me vendo, Oi, é Jé, dá horrível um oi aí isso. pra Marisol! Ah, não, gente, eu preciso me ver, senão eu vou ficar muito mal. Peraí que eu entro já já. Tá, Você quer que eu entre novamente? peraí, deixa eu sair e voltar. Tá. Cunhada, Betânia, Valéria. Oi, Flavinha. Ah, agora eu estou me vendo. Ah, vamos Mas estou esperar alguns aqui, minutinhos. não tô me vendo parada. Ah, É? mas tudo bem. Mas tudo bem, então. Mana, Ale. A Suzana, deixa eu ver, minha cunhada. Ah, não, É cara. a minha, Marisol. Não, peraí, deixa eu ver quem. Ah, é verdade. Não, é verdade. Não é minha, não. Oi, pessoal. A Melri chegou aí. Lê. Catiúce, minha irmã. O David. Ai, que lindos. Bom, né? Bom Bom ver os demais da amigos. conta. Ah, é tão bom. Ah, meu sogro! Olha. É. Ó, a responsabilidade, hein? Vixe. A Mary! Uhul, David. Ai, ai. Camila, lindona. Bom, e aí? Vamos começar? A Kênia? Kênia, nossa queridona. Ah, nós vamos ficar aqui o noite inteiro só olhando o povo que entra. Não, dá pra gente ficar aqui falando com todo mundo? Vamos. Acho que a live pode ser assim. É. Então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes em receber, em proporcionar esse momento de a gente estar junto, né? A nossa intenção é que seja um momento muito agradável, informal, como dissemos, né, Marisol? Aham. Mas com muito conteúdo, que a gente saia dessa live hoje com pelo menos, um ganho muito importante para a gente levar para frente, para a gente levar para as pessoas, né? O nosso tema é o novo normal não é normal. Então, eu vou até colocar aqui para fixar. Sejam muito bem-vindos, tá? E aí, a Marisol é uma pessoa muito querida, muito especial, que me ensinou muito. E eu fiquei pensando, e a gente pensando aqui em como é que eu introduziria, né, as lives na minha vida, como é que eu iniciaria. E a Marisol é uma pessoa, uma referência, uma grande profissional da área, que eu admiro, que eu tenho muito carinho e que vai contribuir muito conosco. Marisol, você está aí? Está conseguindo? Pois é, o Fabrício está me avisando aqui que a câmera virou. Deixa eu ver. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Então, Ai, Marisol, eu vou deixar para você se apresentar, tá bom? tá. Melhor. E contextualizar a nossa live aí, o porquê que a gente decidiu esse tema, tá bom? E Ai, vamos frio. construindo aqui uma conversa, um bate-papo. Ah, e eu queria pedir para vocês irem no coração aí
não tira o dedo. Coloca o dedo, segura, aperta, porque isso é importante para nós. Manda muito coração. Manda muito coração aí, né? Muito coração, pelo amor de Deus. E compartilhe, né? Esse momento é importante. Marisol, então fica com você aqui. A gente vai trocando aqui, vamos conversando durante essa 1 hora aí que nós teremos juntos. Tá. Bom, é uma conversa mesmo, tá? Então, assim, não só de nós duas, né? Que essa tecnologia oferece que só nós duas apareçamos, mas que também a gente receba aqui ao lado, né? Alguns comentários, alguns pontos de vista. Se for contra o que a gente fala, fala. Enfim, se for pergunta. E até boa noite. Recebi boa noite da minha sogra aqui. Tá bom? Manda. Tá bom. 12, energia no 12. Vamos sentir o ambiente, vamos curtir esse ambiente e energia, né, Marisol? Vamos fazer o seguinte, a gente pega e imagina assim, porque a gente, hoje é sexta-feira, né? 8 da noite, então, como os bares não estão abertos, vamos imaginar que a gente está num restaurante, num bar, numa pizzaria, e que a gente está batendo. Então, então, aí a gente vai falar então sobre esse tema, né? Vamos lá. O novo normal não é normal. Então, assim, gente, a gente ouve isso a todo instante, né? O novo normal. E o novo normal? E aí, como é que você tá? E o novo normal? Tem um amigo, o Luiz Brum, né? Eu não vi se ele tá aí, se a esposa dele, a Lúlia, se tá aí também não. Ele, toda vez que fala comigo, né, desde março, ele me pergunta, e aí, como é que tá o novo normal? Gente, se eu estivesse perto dele, eu ia esganar ele. Eu ia esganar, Luiz, porque assim, não é normal, não vai ser normal. Eu não vou deixar. Né? Por quê? Né? O que está acontecendo? A gente, quando, assim, como, né, na psicologia, se a gente for falar do normal, né, aí a gente entende que não existe normalidade, né? Tá. Mas vamos falar do normal para o mundo, de uma forma geral. O normal é aquilo que é comum, né? Que se repete, que está sempre acontecendo, que vira padrãozão, né? E o que a gente está vivendo hoje nesse mundo não é padrãozão, não é normal. A gente não aprendeu essa norma, essa regra. Ela está fora da norma, né? Então, assim, é como se a gente estivesse falando que daqui para frente nossa vida será assim. Meu Deus, eu não quero viver desse jeito, de jeito nenhum, porque o ser humano é um ser social, né? A gente aprende isso a todo instante. O ser humano é um ser social, a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem trabalho, a gente precisa de gente, né? Então, assim, até a própria definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde não é ausência de doença, né? Então, a definição de saúde é o quê? É o bem-estar físico, mental, social. Então, assim, a sociedade tem que estar junto, né? A gente precisa estar junto, né? Então, assim, eu queria até comparar o que está acontecendo nesse momento, né? E que eu considero novo normal, que a gente não pode permitir que essa frase se repita, sabe? Para que ela não vire normal. Então, por exemplo, quando a gente, ao longo da vida, né? A gente tinha como normal, né? O pai e a mãe iam trabalhar, né? Os filhos iam para a escola, né? A gente tinha as datas comemorativas, a gente tinha lá, de acordo com cada cultura, uma forma de se cumprimentar, né? De estar junto do outro e tal. E esse foi o nosso hábito. Aí, a gente, ao longo do tempo, né? Eu comecei a trabalhar, acho que há 28 anos atrás, uma coisa assim. E eu lembro que foi a época em que estava saindo o telex das empresas, né? Estava entrando fax. Então, a gente foi tirando, nessa época que eu comecei a trabalhar, aquilo que era habitual de antes. Então, foi entrando devagarzinho o computador, no lugar do telex, né? Foi tirando a máquina datilográfica, né? Passou um tempinho, tinha os... acho que era MSQ... Enfim. Nossa, pessoal, esse aí eu não lembro, não. Eu sei, sim. Eu não lembro do nome certo.
Eram os messengers da época, a gente tinha os chats que a gente entrava de madrugada, assim, conversava, paquerava. Isso aqui. Está me lembrando. Então, assim, isso foi entrando devagar, né? Então, ó, se eu estou falando de mim, né? Então, essa história é meio comum de todo mundo. Então, a gente está falando que o computador foi entrando na nossa vida ao longo aí de uns 25, 30 anos, né? Então, a gente estava igual um sapo, né? Dentro de uma panela que a água foi esquentando e a gente foi acostumado, né? Então, o ano passado, por exemplo, foi o ano das palestras na indústria 4.0, do VUCA, né? Então, assim, não tinha uma parte da vida que eu não ouvisse essas duas expressões, né? Exatamente. E essa indústria 4.0 é essa da inteligência artificial, né? Porque a indústria teve 4 momentos, começou lá com vapor, né? E agora, então, com a inteligência artificial. Então, a gente falava tanto disso e já entendia como algo normal, porque a gente está começando, estava há 30 anos introduzindo isso, né? Então, mas o ser humano, de alguma forma, não achava tão normal, porque as relações sociais não estavam como ele queria, porque o ser humano é social, né? Então, o que acontece? O ser humano, a gente via muitos memes de pessoas assim, uma família sentada no sofá, e o pai, a mãe, o filho, a avó, enfim, quase o cachorro, cada um com o celular, fazendo alguma coisa, né? Quando foi à noite em restaurantes, e a gente via um casal, e esse casal frente a frente, cada um com o celular, né? A gente achou estranho. Foi há pouco tempo agora, né, Marisol? Isso é praticamente agora, né? Agora, março era assim. Março, até março. E assim, essa normalidade também não estava sendo aceita pelo ser humano, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? Mesmo que a gente estivesse se relacionando com alguém, à distância, a gente criticava, né? A gente falava, putz, que coisa chata, né? Cada filho tá num quarto, vendo com um videogame, com um computador, com um celular. Enfim, era aqui, até aqui em casa a mesma coisa. E não que, inclusive, agora tenha mudado. Até com essa pandemia, estamos todos em casa, mas continuamos também com esse... cada um na sua lá, né? Bom, mas a gente não vê isso como normal, a gente não se sente bem, né? A gente acha que isso tinha que ter sido mudado. Então, a gente vê aí alguns movimentos das pessoas procurando um pouco mais de naturalidade para a vida, né? O jovem pensando muito mais em curtir a vida do que ter uma carreira extremamente promissora, né? De poder, as pessoas começando a ir trabalhar de bicicleta, de patinete, né? As pessoas dando mais valor à comida, vegetais orgânicos, não? Como é que chama? Quando não tem... Vegetariana. Orgânicos, orgânicos. Tem agrotóxico. Então, assim, a gente foi vendo que, ao longo do tempo, as pessoas estavam começando a querer valorizar um pouco mais dessa coisa de gente, de volta, né, às origens. Mas aí, o que aconteceu? Pegaram nós, sapinhos, né? Homo sapiens. Homo sapiens, homens sapos, e nos colocaram, de repente, em outra panela, com a água fervente, jogaram, que foi a pandemia, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando a gente põe o sapo na água quente, ele pula, né? Ele não acostuma com aquilo. E é isso que nós estamos vivendo agora. A gente está exatamente nesse momento passando por isso. Somos sapos pulando. A gente não está querendo ficar nessa água, né? Por quê? A gente quer de volta a nossa vida, a gente quer de volta poder ir num bar. Hoje era para ter muita gente em bares, né? Tem 20% dos bares do país já fecharam as portas. Imagina, gente, esses 20% desses empresários, das pessoas que trabalham lá, né? A gente ia para o bar para se divertir, a gente ia para comemorar, a gente ia para espairecer, né? Para criar aí uma série de hormônios que nos trazem o bem-estar, né? Então,
e 20% fechou. Não é normal. E aí a gente começa a ver alguns ensaios dessa normalidade para frente, né? Que, por exemplo, a Europa está fazendo, de colocar vidro, né? Separando a pessoa na frente, né? Como o novo normal. Como estão fazendo nos caixas de supermercado. Caixa de supermercado agora, né? É. Então, assim, gente, eu não acho que isso vai ser o nosso novo normal, sabe? Eu acho que isso é uma volta, né? É uma volta passo a passo, mas a gente vai poder, sim, abraçar as pessoas também, né, Sol? Hã? É só um processo, é uma fase, né? Que a gente está passando, que vai trazer mudanças significativas, com certeza. Vão trazer desafios e oportunidades, mas que a gente é social. E que isso exatamente. É importante. Necessário, inclusive. Não é importante, necessário, né? Necessário, para a nossa própria saúde, né? Como eu falei da definição do OMS, né? Então, assim, viver nesse mundo, nesse formato, a gente não pode aceitar. Você veja bem como o ser humano gosta do ser humano, né? A gente fala de home office, né? Eu tenho um projeto guardado aí que me deram na época da Xerox lá e tal, que estava querendo reduzir custos. Um projeto de mais de 20 anos, né? Estava guardado, já nem está mais. Porque todo lugar que eu ia trabalhar, eu não implementava, ninguém tinha vontade, não fazia. Lógico, eu estou dizendo isso, mas também pelas cidades, os lugares que eu moro, né? Que eu morei. Se você pegar São Paulo e Rio, já é um pouquinho diferente a realidade, né? Tem mais gente praticando home office, né? Em outros lugares. Só que olha só a diferença. Você pega um home office, ele levou anos, arrastou anos para que as pessoas quisessem praticá-lo. E o que a gente viu o ano passado? E ainda não é uma cultura disseminada, não. Ainda não é. É difícil. Não é. Não, Deus me livre. Para mim, eu não quero. Não quero. Eu quero curtir minha casa, ser meu refúgio de alegria, de sonho, né? Família. Cheiro de família. Não quero compromissos de me sentir lá obrigada a ligar o computador tal hora, sabe? Assim, não quero estar disponível 100% do tempo. Eu tenho que ter minha vida, né? Então, olha só, por que eu estava falando? A gente vê que o home office, então, ele foi patinando ao longo de 20, 30 anos, sei lá. E o coworking, né, que são aqueles espaços de compartilhamento, eles foram assim, tchuf, né? De repente, o ano passado, do ano passado para cá, eu não sei quantos coworkings apareceram aqui em Goiânia. Milhares, assim, tem um monte, tem uma tonelada. Não, deixa de ser mineira. Deixa de ser mineira. Fabrício, tem que dar um muita. Vai ter muita. Mas foram mais de 10 coworkings que foram inaugurados aqui em Goiânia. Mais de 10 coworkings. Aqui não tinha quase nenhum. Não me desminta. Não, tá bom. Então, aí o que acontece? Olha só o que acontece. Você vê que virou uma moda, virou uma febre. Né? Por quê? Porque lá as pessoas não ficam sozinhas. Elas iam para lá tem um ambiente social. Uhum. Então, esse é o nosso natural, esse é o nosso normal, sabe? Quando eu comecei a ouvir esse nosso normal, né? Assim, esse novo normal, veio uma outra expressão que me deixou muito feliz, que é, isso vai passar, vai passar, vai passar. E isso foi o meu ânimo, sabe? Assim, de falar, não, vai passar, é verdade, vai passar, vai passar, vai passar. Então, só que o vai passar parece que está diminuindo um pouco. Não deixem passar, o vai passar. É porque, assim, é porque é algo que depende muito de nós, né? Eu acho que no início a gente não falou, Marisol, que a nossa formação, né, em psicologia, eu sou gerente de RH, você é diretora de RH. Então, o nosso viés, o nosso olhar aqui é para o humano mesmo. Ah, sim, amamos o ser humano. Então, por isso que essa ênfase que a gente está dando. Tanto que, olha só, com essa crise toda, né, por exemplo, o Google, né, a Google já definiu que o trabalho dela de agora para frente, home office. Então, assim, o Google, que antes era o sonho de um monte de gente trabalhar, porque tinha lá mesa de bilhar, tinha
escorregador, bolinha. Podia levar o cachorro. Podia levar o cachorro e não sei o quê, que era sonho de um monte de jovem trabalhar, né? E também, olha que engraçado, era o sonho de um monte de jovem trabalhar, no entanto, o turnover deles é um dos maiores do mundo, sabe? As pessoas ficam pouquíssimo tempo no Google, sabe? E tem um processo de seleção também, antes, né? Eram 17 entrevistas para você ser contratado pelo Google, enfim. Enfim, com a pandemia, o Google já decidiu. Não tem mais, pode até ter os escritórios, mas o trabalho agora é home office. Daqui para frente sempre será. Quer dizer, será, né? Não sei se sempre. Pelo menos até 2021 já está cravado que vai ser. Pelo menos até 2021. A XP Investimentos também. Mas o que é exatamente o que você falou? São empresas, são segmentos, né? São pessoas que estão mais habituadas a lidar ali com o computador, né? Então, assim, você tem as pessoas que trabalham... virtual, né? Com essa questão do virtual. Do virtual, exatamente. Então, são pessoas, geralmente são mais jovens, já nasceram nesse modelo em que o computador era um dos brinquedos deles, da infância. Conseguem trabalhar de onde estiverem no mundo, né? Eles já conseguem, isso tudo já é normal para eles, né? Agora, tem uma geração nossa aí, que a gente não está velha, né? E que a gente precisa de gente. Carne, contato, beijo, abraço. Eu sou dessa geração aí, entendeu? Eu também sou, mas eu sou mais avessa. Então, assim, o que eu considero é que a gente tem que começar a não se submeter a essa coisa do novo normal, sabe? Eu estou muito encucada com isso em relação ao ser humano, falar disso. Eu acho que isso deixa muitas pessoas enterradas na tristeza, sabe? Porque a gente está vivendo, assim, um pico, um estresse constante e no pico, né? Porque a gente tem uma ameaça de saúde, de morte, né? A gente tem uma ameaça econômica, a gente tem ameaça mental de tentar entender o que se passa, se esse vírus é natural, se esse vírus tem alguma coisa por trás, né? Então, assim, tantos pensamentos que a gente aqui, coitado de nós, né? De nós, tentando descobrir o que está acontecendo de verdade, né? Que está nos mantendo no estresse permanente, constante. E isso desfavorece a nossa saúde, né? Faz com que os hormônios... E a gente tem que criar recursos, né, Marisol? Criar recursos agora para a gente poder lidar com isso, entendendo essa questão que você está falando de não aceitação de uma questão que não envolve algo que é essencial para o ser humano, que é o social. E a gente vai trazer aqui também essas informações do que a gente entende, né, que pode ajudar a passar por esse cenário, né? Exatamente. Toninho lá do OPEC da TV. Eu vi. Então, assim, o Toninho falando que nós somos incríveis. Coloca o cronômetro aí, Fabrício. Ele tá aqui controlando. Gente, como é sexta-feira, né? Se vocês quiserem, ao final, a Gleisânia canta, tá? Ela pode cantar. Não, e outra, só eu canto. Que faz uma cerveja. Eu quero, eu vou. Põe aí qual música que vocês querem que ela toque. Não, assim não, eu não decoro, tem que ser uma que eu já venho aqui na cabeça. Não pede outra, não. Então, assim, esse estado que a gente está vivendo agora, né, de tanta tensão, faz com que a nossa imunidade caia também, favorecendo com que a gente fique doente mesmo, né? Então, a gente tem que... sabe aquela... Assim, vou falar de uma coisa que até eu queria falar em outra live, mas vou usar essa expressãozinha aqui. No Titanic, né? Tem aquela banda tocando, né? E eles não param. E é engraçado que esse daí quem estava falando comigo era o Luiz do portal do estágio, né? E a gente estava conversando muito sobre isso, sobre o quanto dá para entender hoje com as lives dos cantores, né? O que significava aquela banda, né? O motivo de ter aquela banda tocando e o navio afundando. A gente está praticamente igual, né? Fazendo lives. Mas assim, você não vamos largar o osso, não. Nós vamos continuar tocando. Vamos. A proposta de hoje, né?
Exatamente. Então, assim, a gente precisa de bandinhas nossas, que cada um tem a sua, né? Ou seja, tem o seu dispositivo para sair desse estresse permanente, para sobreviver mesmo, para voltar a ter uma imunidade alta, para estar pronto, preparado, mesmo que pegar esse bendito vírus, não ficar doente, né? Passar da melhor forma possível, enfim. Então, a gente precisa desses dispositivos e cada um de nós tem um, né? Nem todo mundo ama música mesmo, né? Tem gente que não gosta de música, né? Então, a gente tem que procurar dentro de nós quais são esses dispositivos, quais são essas bandinhas, né? Que fazem com que a gente não afunde. A gente precisa a gente precisa de uma diversão interna, uma diversão nossa, né? E a gente não pode criticar a diversão do outro, né? Então, por exemplo, outro dia eu tava... Paola entrou. O quê? Paola, sua sobrinha. Ah, tá. Eu vi ela entrando antes. Aí, assim, o que que acontece? A gente... Me perdi, Fabrício. O Fabrício fica me contando quem é, eu agora me perdi aqui. Ah, o que eu tava falando? Fica quieto, Fabrício. Vamos pra Chico. Já vamos começar com as orientações, Marcelo. Não, a próxima você faz com ele, tá? Aqui, porque... Ele não consegue ficar quieto, ele é comunicador. Então, o que acontece? A gente tem que buscar, então, esses dispositivos. Ah, lembrei que eu estava comentando, o Fabrício está assistindo uma série que não acaba nunca, ela dura uma eternidade. E assim, para mim, eu particularmente vejo as cenas, e como elas são lá dos nórdicos... Da Idade Média, 1200, 1300. Da Idade Média, não me agrada. Assim, não é uma coisa que me traz uma sensação boa, né? Aí eu vejo assim e falo... Mas ele adora. Hã? É a diferença que você tá falando, cada um vai seguir aquilo que melhor causa bem-estar. Aí outro dia eu estava falando com o meu irmão, né, o Wagner, e o Fabrício estava ouvindo, né? Aí. Que está aqui ouvindo a gente. E aí eu falei assim, Wagner, meu pai o Fabrício não para de... o Fabrício está assistindo uma série que dura uma eternidade. O meu outro irmão também assistiu 2 meses assistindo. E eu falei assim, nossa, não sei como ele aguenta. Aí o meu irmão falou assim, para, Marisol, deixa ele tranquilo se isso está fazendo bem para ele. Eu falei, puta merda, é verdade, né? Não vou fazer mais cara feia, não. Né? Porque, então, assim, se ele tá assistindo na sala, eu vou pro quarto. Se ele tá no quarto, eu venho pra sala. Deixa ele lá, né? Se não tá fazendo bem pra mim, sai do ambiente, né? Deixa lá ele. É isso que tá fazendo bem pra ele, né? É a questão da seletividade que a gente falou, né, Marisol? De a gente ser muito seletivo naquilo que a gente tá fazendo, né? O que é bom pra mim? O que eu gosto de fazer? Que é diferente para você, que é diferente para o outro, mas a gente procurar aquilo que a gente gosta. Exatamente. E assim, até conversando com a minha irmã também, esses dias, ontem, ela falou assim, olha, eu tô assistindo aqui, não me lembro o que, eu acho que era o canal da Espanha, né, porque minha família é espanhola, e ela falou, eu tô assistindo aqui tal coisa, e eu tenho que lavar a louça, tenho que não sei o que, arrumar a cama, não sei o que, porque tá todo mundo sem ninguém, né, para trabalhar em casa. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas muita gente aqui em casa mesmo, amanhã é o meu dia do rala, né? Então amanhã já começam minhas dores que vão durar uma semana inteira. Hoje acabou a dor do meu corpo, amanhã já começa de novo. Até acostumar. Então o que acontece? A minha irmã falando, tem um monte de coisa para eu fazer ali, mas tá tão bom aqui na TV. Eu falei assim, Rosa, fica aí na TV. Porque assim, qual é o seu compromisso de ter que lavar uma louça agora? Faz o que você quer, sabe, assim, não tem horário, o marido não vai chegar e vai ter que ir trabalhar de volta, porque ninguém tá indo de volta. Então, assim, fica tranquila, relaxa, assiste aí, deixa essa louça para a hora que dá vontade, se lava, né? Então, assim, nós temos que procurar nesse momento muito na nossa individualidade e da nossa família aquilo que traz prazer para cada um e respeitar isso, né? Porque... E tem alguns estudos e tem algumas referências que também falam de questões que são importantes para nós, né? Para o nosso dia a dia. Na verdade, a gente ter rotina é importante, né?
Por mais que a gente tenha isso que você está falando, né? De a gente seguir o coração, de fazer aquilo que dá vontade, tem um outro lado também da gente, do ser humano, que é importante também, que é a questão de a gente estipular ali uma rotina. A minha vai ser diferente da sua, mas que eu tenha uma rotina diária para também mostrar pra gente o que é normal, o que é comum do dia a dia, né? Exatamente. E assim, até uma coisa que, assim, a minha rotina é não ter rotina. Então, mas mesmo a rotina de não ter rotina, mas é um padrão que te faz sentir... exatamente, é o seu padrão. Mas isso traz a gente para o centro, né? Porque a gente precisa agora, nesse momento, de coisas que tragam a gente para o centro. Ter foco naquilo que a gente está fazendo, né? Também é importante. Então, assim, a gente vê, por exemplo, muita gente falando, principalmente no início, né? Como trabalhar em casa. Arrume-se como se você estivesse indo trabalhar. Eu nunca consegui fazer isso, gente. Eu fiquei todos os dias de pijama, de camisola. De camiseta de bonito. Mas é legal, Marisol, também. Nós fizemos uma experiência de a gente antes de fazer a live, de a gente se arrumar como se a gente estivesse indo para uma festa. Sim, isso. O pessoal passaram até perfume. Foi. Porque isso, gente, gera... a gente precisa trabalhar também a autoestima. Porque para dar conta desse cenário atual, eu preciso ter recursos, né? E um desses eu preciso me sentir bonita. Né? Exatamente. E se eu não me cuido, né? Se eu não olho para isso, e a gente fazendo esse exercício, a gente até partilhou aqui o quanto isso foi legal, né? Realmente deu muita energia. E no dia a dia a gente precisa exercitar isso, pelo menos assim, uma vez por semana. Faz de conta que a gente tá, porque isso vai voltar. Lembra do que a Marisol falou? Vai passar. E é o exercício de a gente viver aquilo que é importante para nós, né, Marisol? É verdade. Até uma amiga minha, Anice, lá de Uberlândia, né? Esses dias falando com ela, no aniversário dela, ela falou assim, que uma outra amiga dela disse, né? Que as roupas dela de sair devem estar pensando que ela morreu. Porque ela não põe mais, a gente sempre põe a mesma roupa. E eu tô desse jeito, assim, né? Eu volta e meia... Até na empresa eu sou meio desleixada às vezes, enfim. E hoje, me arrumando para vir aqui, né? Eu falei, nossa, gente, alguma vez eu tenho que me arrumar, senão realmente meu guarda-roupa vai achar inteirinho que eu morri, né? Aí eu vi que as maquiagens também pensaram que eu tinha morrido, porque nem batom a gente passa mais, né? A gente só tá em cima de máscara e tal, né? Então, enfim. Mas a gente conversou, Marisol, também, de a gente achar um equilíbrio nesse processo. A gente precisa achar um equilíbrio de realmente sentir o contexto atual, entendendo que vai vir um depois, e o que eu tenho que fazer agora, aqui e agora, para que esse depois seja leve. Exatamente. Então, e esse exercício que é de a gente se cuidar, de a gente trabalhar a autoestima. A gente falou também de meditação, né, Marisol? Que a gente precisa encontrar o centro, a gente precisa se ouvir. Quando começou a pandemia, até partilhei aqui com a Marisol quando a gente estava definindo o tema, eu ia dormir 3 horas da manhã. Né? Então, ficou tudo desregulado. E aí, uma coisa vai puxando a outra. E aí, a gente fica sem rotina e fica sem norte. Eu começo a pegar várias coisas, assumir muitas coisas, porque eu estou acostumada naquele processo de trabalho, de acelerar. Então, o nosso convite aqui é para que a gente encontre o centro. Então, para encontrar o centro, existem coisas importantes, como a gente acabou de falar aqui, terapia. Né? Eu busquei a terapia, acho que a minha terapeuta está aqui, a Mônica. É importante, é necessário a gente se cuidar da cabeça, da mente, né? A Camila está aqui com a gente também, hipnoterapeuta, me ajudou nesse processo. Eu preciso estar emocionalmente bem aqui agora para ter leveza. A gente falou de uma outra coisa que não podemos sair, né? Agora, realmente, orientação, e isso está certo, a gente tem que seguir e ficar em casa. Então, eu tenho que ficar em casa, mas eu preciso também criar um equilíbrio, que a gente estava falando aqui. A gente falou de dar voltas, né, Marisol, pela cidade, de carro, com as crianças. Então, pega o carro, dá uma volta,
né? Você não vai estar expondo ninguém ao risco, também não vai estar se expondo, mas também vai ver novos horizontes. Isso também é muito bacana. Eu fiz isso, Marisol também fez, né, Marisol? Isso. Então, esse equilíbrio, achar esse equilíbrio, você achar o que te traz paz, né? Ver as coisas que você gosta, usar desses recursos, exercício físico, né, Marisol? Então, também. E assim, também, quem não gosta, né? Quem não gosta, tipo, eu, né? Mas assim, põe música, né? Põe música, dança lá de qualquer jeito, para substituir o exercício físico, né? E tem gente que também tem um pouco de medo de ir à rua caminhar. Então, pega as escadas do seu prédio, sobe até o último andar e desce, se é o caso, né? Então, assim, procurar alternativas mesmo, né? De coisas que fazem com que você... As academias já estão disponibilizando, né? Pelo online. Alguns exercícios, eu sigo alguns, né? Que também ajuda. E outra coisa que a gente estava conversando, que é muito bacana de a gente também fortalecer, é a nossa fé, né? Então, quando eu trabalho e exercito isso no dia a dia, eu comecei a exercitar isso também muito fortemente agora, muito fortemente. Eu sempre tive muita fé, mas agora isso requer ainda mais a vivência, né? Da nossa espiritualidade. Não estou falando de religião, isso aqui não é o que mais importa, mas de realmente vivenciar a espiritualidade. Isso é importante, fortalece e traz leveza, tranquilidade, paz para a gente conduzir com as nossas ações diárias e com esses desafios aí que a gente colocou, que a Marisol colocou aí no início, né, Marisol? Exatamente. Até você contou sobre a questão da espiritualidade, você e suas meninas, né? Que você tem filhas gêmeas, né? Sim. E tem quantos anos? 4 anos. A gente começou a ter a rotina de orar, porque eu não tinha. Assim, todo dia parar, né? Aquele momento e falar, filhas, vamos orar? Eu, ela, meu esposo, né? Elas e meu esposo. E isso acalma tanto o coração da gente, né? Deixa a gente mais forte. E fé é um fator que é fundamental para a gente ter paz. Exatamente. Né? E paz não tem preço. A minha sogra, por exemplo, ela é bastante religiosa, assim, né? E eu confesso que nunca dei muita atenção, assim, para essa coisa, né? Porque ela é espírita e eu fui criada numa família católica. Então, assim, eu sempre duvidei, nem sei se eu duvido ainda, enfim, de um monte de coisa, mas eu comecei a ouvi-la mais, sabe? Isso traz muita paz pra gente, né? Falando com a minha mãe também, minha mãe mora em outra cidade, então eu falo, né? Toda vez eu usava o telefone. E parei de usar o telefone e agora a gente fica no WhatsApp, na câmera, para eu ver minha mãe, né? E aí ela fala dessa reza, né? E a gente sabe, em toda a família, que minha mãe tem lá um altar com as fotos de todos os filhos e netos, né? E camisas, blusas, enfim, e ela reza todas as noites pra gente. A gente sabe que tem isso, né? Então, essa fé realmente ajuda muito também a entender que vai passar. Nós vamos lá, né? Isso vai passar, né? E aí, Marisol, eu não sei quanto tempo que a gente tem aí, Fabrício, você pode falar para nós? Vocês estão com 35 minutos de live. Faltam 25? Tá? No final aqui, uns 10 minutos antes, você avisa para a gente abrir para comentários, a gente compartilhar, conversar com as pessoas que estão aqui conosco, porque a gente ainda não conseguiu, né? Falar, interagir com vocês aqui. 10 minutos para a gente conseguir, tá? Marisol é mulher com mentalidade de homem, ela só consegue fazer uma coisa. Vai dar separação no final. Nada. Não, é engraçado, né? Tem coisas assim que a gente percebe que, infelizmente, tem muita mulher sofrendo, né? A questão de violência doméstica, crianças que estão sendo molestadas, né, por familiares. Então, assim, porque estão isoladas lá. Agora é o ambiente favorável para isso acontecer, né? Dá muita dó, né? Mas, assim, tem também o oposto. A gente percebe, assim, eu e o Fabrício, que quando vem as dificuldades é que a gente fica mais unido, sabe? A gente vira mais amigo, mais companheiro mesmo, né? Então, ainda bem que isso acontece, né?
Então, enfim, tem isso tudo. Ó, tem uma coisa que eu acho legal também, que eu vejo algumas pessoas que têm, né, indo para ambientes rurais, né? Então, assim, quem tem chácara, quem tem um amigo que tem, quem tem possibilidade de locar né? Igual esses dias uma amiga de fora perguntou se tinha alguma chácara aqui em Goiânia. Então, enfim, assim, é legal isso também. Ir um pouco para chácara, para espairecer, para poder ficar sem máscara lá, para poder passar um dia normal inteiro andando ao ar livre, né, vivenciando essa saúde do meio rural, né? Inclusive, eu teve uma matéria que eu vi de uma pessoa que mora em Londres, falando do volume de procura por casas em cidades do interior da Inglaterra, que as pessoas estão querendo agora sair um pouco dos grandes centros, porque, né, você vê Brasil, né, você vê São Paulo, Rio, é onde está tendo mais volume da doença, né? Então, exato, assim, até eu já me peguei pensando assim, nossa, eu acho que eu moraria numa cidade pequena. Mentira, é mentira. Deixa eu falar, eu vou voltar para Santa Isabel. Quem tá aí? Tem gente aí de Santa Isabel. Voltar para Santa Isabel, minha cidade natal. Não, eu, na verdade, assim, isso é puro desespero da minha parte, porque eu sou muito urbana. Então, assim, eu quero morar mesmo onde tem muita gente, eu gosto de praia que é lotada, eu gosto de gente, entendeu? Assim, eu não... Então, é puro desespero que eu pensei, eu quero morar numa cidade pequenininha. Não quero, eu já morei, não vai ter nem 6 meses lá, né? Mary, você sabe disso. E a Luciene também sabe. Então, assim, né, assim, as pessoas fazerem o que gostam. Eu posso até ir uns 2 dias, mas que isso é deprê na hora, né? Para você ver, Marisol, o quanto é essa coisa da individualidade, né? Nós vamos falar em próximas, nós vamos ter mais 2 lives sobre esse assunto, vou avisar para vocês no final, mas nós vamos falar das diferenças, de como cada pessoa, cada perfil comportamental reage em momentos assim. Então, cada um vai ter... Então, eu tenho aí... A gente estuda o Enneagrama, e aí ele traz aí o ser que é social e o ser que é privado, que gosta dessa coisa da privacidade, né? Que não sofre, inclusive não sofre por esse período que a gente está passando. Que isso é bom, que é tranquilo, tá dentro da zona daquilo que ele gosta. Então, existem perfis e perfis. Eu tenho 3 filhos, né? Os 2 menores estão amando, né? Amando de uma vez. Agora, o maior, que tem 20 anos, o Enzo, ele já é um cara que tem muitos amigos, adora a noite, adora sair, adora estar com eles. Então, assim, para ele já é mais difícil, entendeu? Então, a gente tem isso mesmo. Quando eu falo em casa, eu não vejo a hora que volta ao normal, os pequenos quase morrem, né? Tipo, não. E o Enzo tá lá também com a mesma sensação que eu, né? Não, também quer que volta, né? E aí cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Cada perfil comportamental vai trazer aí uma necessidade e ver isso de uma forma diferente. E a gente vai trazer isso aqui para vocês, tá? Nós vamos conversar sobre esse assunto, perfil comportamental, nesse momento aí, dentro desse tema. G, faltam 20 minutos. Sim. Faltando 10 avisos, nós vamos conversar com vocês aqui. Eu quero ver as pessoas que estão aqui com a gente. Aperta o coraçãozinho aí, não solta não, gente. Não tô vendo. Eu vou fazer assim, ó. Nossa, tem uma tonelada. Eu tô vendo aqui voar coração. Desculpa. Quero mais. Tá bom, tá gostoso. Fico aqui, ó, a noite inteira. Eu também. Saudade de gente. Nossa Senhora. Nossa. Não, e olhando as pessoas aqui, a gente fica com mais vontade. A Riusa tá aqui conosco também, perfil comportamental. A Riusa vai nos ajudar nesse processo também. Tá marcado aí, viu? Marca aí na tua agenda. Os meus aqui não estavam subindo, né? Tá. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que ter muito em mente, né? É essa coisa também das variações do dia a dia, né? Assim, a gente tem que procurar estar bem, né? Tem que procurar isso para ter a própria imunidade, né? Fazer planos, e, enfim. Planejar, né? Meu Deus, como é bom, né? A gente é muito bom. A gente tem que fazer tudo isso, mas tem também os dias que a gente não vai estar muito bem, né? Então, porque é assim a nossa vida. Até na vida normal, é assim, né? A gente tem oscilações de humor,
no próprio dia, muda, né? Você fica feliz com uma coisa, triste com outra. Então, também não vamos pensar aqui que agora a gente tem que ser extremamente feliz no momento, né? De otimista, né? Porque... tem que ser tudo equilíbrio. A zona do equilíbrio, a gente falou. Exatamente, tudo equilíbrio. Então, assim, e até após isso, né? O que vai mudar, né? Esse novo que eu não concordo. Mas vai ter um novo para algumas coisas que são bacanas, né? Então, assim, por exemplo, as grandes multinacionais e tal já usavam, né, alguns recursos tecnológicos para evitar viagens e tal, e a gente, tendo isso à disposição, a gente não usava. Então, por exemplo, eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar no Grupo Jaime Câmara, eu tive uma viagem para Palmas, e era uma reunião de 1 hora, com o SESI, parece, de lá. E assim, a viagem para chegar lá eram 5 horas, porque ficava em Brasília, parará. Então, assim, era um dia inteiro, né, perdido em aeroporto, né, para você ficar 1 hora no ambiente. Então, assim, com certeza essas viagens desnecessárias, né, elas vão deixar de acontecer, né? Então, a gente vai poder ter alguns ganhos aí. Acho que esse hábito de ver as pessoas à distância, né, como eu falei da minha mãe que mora em outra cidade, eu falava sempre só no telefone, né? Agora eu não consigo mais falar no telefone, eu tenho que ver o rosto dela, né? Exatamente. Então eu acho que é a mesma coisa com a minha mãe. É um hábito que eu não tinha, algumas irmãs minhas tinham esse hábito, mas eu não. E agora eu quero ver, né? Então, quantas amigas também que há muito tempo eu não falava e falei também, né? Falei com a Mary esses dias, falei com a Anice, minha amiga, que faz aniversário, eu sempre erro as datas do aniversário dela, dessa vez eu acertei. Então, assim, existem muitos ganhos que vêm pela frente aí dessa tecnologia ajudar, mas tem também essa parte do rudimentar, né, que é o ir e vir, né, fisicamente, que a gente vai voltar a ter, né, de estar num bar e não se preocupar de paquerar e dar um beijo, né? Então, assim, como é que faz agora? Né? Olha que executiva, Fabrício. Ela mandou uma água para ela pelo iFood. O iFood que trouxe aqui da executiva. Essa questão aí realmente é um negócio complicado, né? Exatamente. Esse ir e vir aí é uma coisa que a gente precisa disso, né? Então, eu acho que, por exemplo, a educação, né? A gente que tem filhos, está sendo muito complicada essa fase, né? De ver que na internet não se aprende tão bem quanto no presencial, né? Pelo menos por enquanto, não, né? Você vê o comportamento das crianças em relação às aulas, é horrível, né? No início eu até falei para a escola, eu não vou deixar meus filhos terem aula, não, porque era um absurdo, isso que eu nem vou falar aqui. Mas então, essa parte, a gente né? Mas assim, agora... Tarefa, né? Mas agora também valorizo os professores, porque eu tenho uma professora da família, né, que é a Silene, ela é minha sobrinha, né, a mulher do meu sobrinho, e assim, diz que ela tá trabalhando o dia inteiro, porque ela tem que receber fotos de tarefas, corrigir, imagina, né, letra leve, letra pesada, enfim. E o conhecimento que a gente não tem enquanto mãe, técnico. Exatamente. Não a gente tem que reaprender, porque a gente já aprendeu tudo, né? E tanto que as mães agora podem fazer vestibular, que eu acho que todas passam, né? Porque a gente relembrou de muita coisa aí nesses dias. E vai continuar relembrando, né? Mais um pouco. Mas assim, o quanto essa coisa de aprender à distância ainda tem que ser melhorado, né? Para o ensino fundamental, ainda não tá legal, tá péssimo, né? Então, assim, talvez ter uma sobrinha que também faz medicina, também tá detestando as aulas à distância, né? E outra, por exemplo, eu vou dar um curso de Business Partner lá na PUC, que era presencial, era para ter sido agora dia 15, era hoje e amanhã.
com a pandemia, ele foi adiado e eles me perguntaram se eu faria presencial, né? Faria Virtual. E eu combinei que sim, né? E aí, algumas orientações. Então, assim, um curso que ia ser de 2 dias de 16 horas, eles pediram que no máximo, por dia, 3 horas, porque as pessoas não suportam ficar presas mais do que isso, né? Não então, dá. Não dá, ninguém aguenta. Não tem condição. Então, tem uma série de adaptações para serem feitas, né? Esse virtual aí, né? Então, assim, eu acho que haverão alguns ganhos em relação a essa entrada da tecnologia que a gente tanto ouviu da indústria 4.0, agora ela veio de vez, né? Uhum. Mas eu acho que o ser humano não vai virar o robô. Né? Assim, não dá para virar o robô dessa história toda, né? A gente continua sendo humano. As oportunidades, né? Exatamente. Dar as oportunidades, mas não esquecer da essência. Eu acho que a gente... eu acho que era importante, mas só agora a gente amarrar no sentido de a gente entender o que a gente quer que as pessoas saiam da live hoje tendo como sentimento, sensação e ação, né? Eu acho que era importante a gente fazer um resumo. Você consegue me ajudar nesse processo aí para a gente resumir o que a gente quer, né? Hoje a gente explorou o sentimento, os nossos sentimentos que a gente conversou para chegar nesse tema, né? Os nossos desafios que a gente vem encontrando, desafio mundial, desafio nas organizações, nós enquanto indivíduos. A gente, então, trouxe um convite para olhar para nós enquanto indivíduo, enquanto ser humano, as nossas necessidades, ter atividades que a gente gosta. Além disso, se cuidar, né? Então, ter um profissional, sim, se tiver condições. Hoje tem muita gente fazendo trabalho voluntário. Muito. Eu faço, já, né? Atendimento. Minhas colegas de trabalho, psicólogas, muitas estão fazendo trabalho voluntário. Então, procure um psicólogo se você tem alguma dificuldade, tá com uma ansiedade que gera angústia, que gera falta de produtividade, de felicidade, de plenitude. Então, procura um profissional. Tem muito curso da CVV também, que também é um lugar bacana para ligar, né? Que também dá muita orientação bacana. Exatamente. Então, assim, recursos para sair do caos, né? Dessa tensão, existem. E não precisa ter dinheiro para isso, né? Exatamente. A meditação, que é algo que está muito acessível, tem aplicativos, tem muitas pessoas falando disso, é algo que a gente precisa só fazer. Não tem nada de complexo. Parece muito difícil, parece muito complexo, mas não é. Gente, é muito simples. A Camila fez um exercício comigo uma vez por telefone e eu achei, assim, fantástico. Eu faço com muita frequência. A gente, então... outra questão, exercitar a nossa fé. Fazer esses passeios que a gente falou, a gente precisa fazer planos. Então, não dá pra gente não fazer planos e viver só nesse contexto de desafio. Quais são as oportunidades? Quais são os planos que eu posso fazer com a minha família ou individuais? Né? Então, a gente hoje precisa se cercar desses recursos para ficar leve. Esse é o nosso convite. Esse é o nosso convite. Então, a gente vai ter mais 2 encontros para frente. Nós vamos trazer temas e aí depois a gente faz uma enquete, né, Marisol? Para saber exatamente o que a gente pode trabalhar. E, Fabrício, a gente pode olhar para as pessoas aqui. Chegamos ao ponto de 10 minutos. Faltam 10 minutos. Né? Então, agradecendo, Marisol, agradece as pessoas aí que você teve contato. Eu tive aqui meus familiares, né? Tô vendo aqui a Leda, Betânia, minha cunhada, a Leila, a Alessandra, minha irmã, a Leila lá do trabalho. Tem muita gente. Gente, muito bom vocês estarem aqui com a gente, tá? Muito, muito obrigada. Camila, Carla. E aí, vão subindo, vão falando oi aí que eu vou falando. Mas só beijo. Assim, beijo para todo mundo. Como eu falei, eu não consegui... A Hub, seguros e benefícios. A Hub, que a gente está conversando esses dias, estou com a proposta é verdade, dele. Tivemos uma palestra lá com a VW, né? Instituto Brecan. Jean, pontual. Jéssica, que linda. A Su, que é... Leila, minha prima. A Marisa. Gabriel, meu primo. Dudu, formou comigo. A Cátia, minha irmã. Belinha. Recanuto. Minha mãe.
Muita gente, muita gente. E aí as Ah, perguntas tem que ficaram uma aqui... paciente minha. Meu Deus do céu, o que ela deve estar achando de mim? Ah, Cíntia, que é mentora! Amor da minha vida! Ai, Yuri! Beijo. Enfim, todo mundo. A Marcela. Nós queremos tirar uma foto antes de encerrar, tá? Não sai Hã? daí, não. Fica aí com a gente. Fica aí com a gente. Tô falando pro pessoal ficar com a gente pra gente tirar a foto. Tá, ó, você precisa gravar, não vai esquecer, tá? Porque eu quero ver o que as pessoas falaram, porque, né, eu tava falando, não conseguia ler. Márcia, lindona da Constelação, um beijo. A Maísa, a esposa do... A Dani, a nossa Dani, Marisol. Dani, Meu primo. Da Lid, a Lid também é nossa. a Lidiane. Nossa, gente, Saudade. delícia. Que bom, Muito que bom. bom. Obrigada, viu, pela presença de vocês até aqui conosco. Aham. Então, assim, gente, o que a gente deseja é que esse normal não seja o normal, né? Que vai passar e que a gente vai voltar a ter a vida social, a gente vai poder cumprimentar as pessoas, apertar as mãos, dar beijos, né? Paquerar, beijar. Mas só tô te cortando porque eu coloco aqui, ó, de lá de Brasília, o pessoal que são meus primos, o Alex e a Ju, todo mundo de lá, minha família. Família toda. Então, assim, pente positiva aí que a gente vai passar por isso, cada um encontre o seu... Paulo Pancini, cada um com o seu recurso, né, que procure aí não se deixar levar por essa maré aí de que esse é o novo normal. Ele não é o normal, tá? Então, vamos viver como gente, isso vai passar e a gente vai estar junto de novo e com certeza é só um episódio, como outros já aconteceram no planeta, né? Outras pandemias aconteceram, outras bem menores, até recentes. Né? O Léo, Léo, adoro. A Jeane tá aí também. Jeane, beijo. Ah, tá, Jeane? Ah, que legal, legal. Uhum. Então, assim, a gente espera realmente voltar ao nosso normal. Uhum. Como é que sai daqui agora, gente? Não, ó, deixa eu falar. Eu vou ficar aqui, ó. Gente, que lindo. Amei, amei. Coração, aperta o coração. E agora que já tá terminando, Marisol. Beijos, beijos, beijos. Ó, sexta-feira que vem, nós estamos no mesmo horário, tá? Sexta-feira que vem, às 20 horas, com um novo tema, faremos uma enquete, mas provavelmente vai ser dos perfis comportamentais enfrentando esse período aí, tá? Uhum. Nós temos 1 minuto e 58. Ó, o Instituto Bressan aí pro Coco Bambu com a gente. Ai, gente, na próxima eu vou cantar. Dá tempo, canta aí. Faltam 5 minutos. O sol bater. A audiência tá caindo, para. Janela do seu quarto. Entra e vê que o caminho é um só. Tanto mais. Se vocês quiserem, coloca um joinha aí, aperta o coração. Próximo tem mais música. Né, Marisol? Isso mesmo. Então, um beijo enorme para todo mundo. Marísia, aí, beijinho. Marísia! Marísia. Beijo. A minha mentora, sim, está aí também, do Instituto Bressan. Maravilhosa, amo demais. Beijo. A Wanda, Tia Vilma também tava aí. A tia Vilma. Seu sogro. Paula. O meu sogro e a Mara, com certeza, estão aí. Érica, minha amigona, Karine. Minha amiga querida psicóloga também. A Cília. Ai, Cília. Gente, que bom, muito bom. Camila. Camila. Meu Padielho. Beijo, muito momento nós já vivemos, né, Melvis? Cátia, minha maninha. Tia Wanda. Beijo, minhas irmãs também. Lê, minha irmã. A Lê do trabalho. Então, beijo. Vamos encerrar? Tchau, gente. Um beijo. Beijos. Fiquem com Deus. Apoio técnico Gleizane. Figurino Marisol e Gleizane.